José do Egito. Bem-vindos ao canal A Palavra em Foco. Hoje, embarcamos em uma jornada inspiradora pela vida de José, um homem que, a partir da adversidade, se tornou um líder extraordinário. Baseado no livro de Gênesis, capítulos 37 a 50, vamos desvendar a história de José do Egito, filho de Jacó, uma das mais notáveis narrativas bíblicas. Já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem uma passagem bíblica que te fortalece, compartilhe nos comentários. Agora imaginemos ser traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e lançado em uma terra estrangeira. Esta é a história de José, um jovem cuja jornada de sofrimento, superação e perdão nos inspira até hoje. A história de José começa muito antes de seu nascimento. Ele é bisneto de Abraão, o patriarca da fé, neto de Isaque, o filho da promessa, e filho de Jacó, o homem que viu a escada celestial e cujo nome foi mudado para Israel. José nasceu de Raquel, a esposa amada de Jacó, após anos de esterilidade. A chegada de José foi um milagre, uma resposta à oração fervorosa de Raquel. Seu nome, Yosef em hebraico, significa Deus acrescenta, um reflexo da bênção divina que trouxe a família. Gênesis 30, versículos 22 a 24. Popularmente, ele ficou conhecido como José do Egito, devido à sua ascensão ao poder na nação egípcia. José nasceu em Padã Arã, na região da Mesopotâmia, atual Síria e Iraque, enquanto Jacó ainda trabalhava para Labão, seu sogro. Após o nascimento de José, Jacó decidiu retornar à terra de Canaã. Seu nascimento é mencionado em Gênesis 30, versículos 22 a 24. Quando Deus ouviu as súplicas de Raquel, que era estéril, e concedeu-lhe um filho. Ele era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. Jacó presenteou José com uma túnica especial, Gênesis 37, versículo 3, um símbolo claro de sua predileção pelo filho de Raquel. Essa preferência também ficou evidente no reencontro entre Jacó e Esaú, quando Jacó organizou sua comitiva de forma estratégica, colocando José e Raquel na posição mais protegida, garantindo sua segurança em um momento de incerteza. Os primeiros sonhos de José são narrados em Gênesis 37, versículos 5 a 11, e desempenham um papel fundamental em sua história, pois despertam a inveja de seus irmãos e preparam o caminho para o cumprimento dos planos de Deus em sua vida. No primeiro sonho, Gênesis 37, versículos 5 a 8, José contou a seus irmãos que enquanto estavam no campo amarrando feixes de trigo, o feixe dele se ergueu e ficou de pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante do seu. Esse sonho simbolizava a futura autoridade de José sobre seus irmãos, algo que os encheu de ira e alimentou ainda mais sua rivalidade. Eles o repreenderam, dizendo: "Reinarás, com efeito, sobre nós? E dominarás sobre nós?", demonstrando seu desprezo pela possibilidade de se submeterem a ele. Pouco tempo depois, José teve um segundo sonho, Gênesis 3 versículos 9 a 11, ainda mais impressionante. Ele relatou que viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esse sonho sugeria não apenas a submissão de seus irmãos, mas também a de seus pais. Ao contar a visão a Jacó, seu pai o repreendeu, questionando: "Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti?" No entanto, embora Jacó tenha repreendido José, a passagem indica que ele guardou essas palavras em seu coração, refletindo sobre o possível significado profético do sonho. Esses sonhos foram fundamentais na trajetória de José, pois prefiguravam seu futuro como governador do Egito e o instrumento de salvação para sua família. No entanto, naquele momento, eles apenas serviram para aumentar o ódio e a inveja de seus irmãos, que começaram a planejar sua ruína. José foi enviado por seu pai Jacó para verificar o bem-estar de seus irmãos, que estavam apacentando o rebanho em Siquém. Ao chegar lá, descobriu que haviam seguido para Dotã e partiu ao seu encontro. Quando os irmãos o avistaram de longe, tramaram contra ele, dizendo: "Vem lá o sonhador. Matemo-lo e diremos que um animal selvagem o devorou." Gênesis 37, versículos 19 a 20. No entanto, Rúben intercedeu e sugeriu que apenas o lançassem em uma cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Assim, despiram José de sua túnica colorida e o jogaram na cisterna. Gênesis 37, versículos 23 a 24. Enquanto comiam, avistaram uma caravana de mercadores ismaelitas que vinha de Gileade a caminho do Egito.
Então, Judá sugeriu: vende Moló aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. Gênesis 37, versículos 26 a 27. Os irmãos concordaram, retiraram José da cisterna e o venderam por 20 peças de prata. Gênesis 37, versículo 28. Assim, José foi levado ao Egito, sem saber que esse destino, ainda que doloroso, era parte do plano de Deus para sua vida. Para encobrir o crime, os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um bode e a levaram a Jacó, que, ao vê-la, lamentou profundamente, acreditando que seu filho havia sido devorado por uma fera. Gênesis 37, versículos 31 a 34. Enquanto Jacó chorava sua perda, José chegava ao Egito. No Egito, José foi vendido como escravo a Potifar, um oficial de Faraó. Apesar das adversidades, a presença de Deus o acompanhava. José prosperou em tudo o que fazia, demonstrando competência e integridade. Potifar o promoveu a administrador de sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. No entanto, a beleza de José atraiu a atenção da esposa de Potifar, que o assediou insistentemente. Mas José, fiel a Deus e a seu senhor, resistiu às investidas e recusando-se a pecar. Acusado falsamente de assédio pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, a fidelidade de José a Deus não o abandonou. Ele foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros, demonstrando sua liderança e capacidade. Na prisão, José conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, ambos com sonhos perturbadores. José, guiado por Deus, interpretou os sonhos. O copeiro seria restaurado ao seu cargo em 3 dias, enquanto o padeiro seria enforcado. As interpretações se cumpriram. Antes de sua libertação, José pediu ao copeiro que o lembrasse diante de Faraó, mas o copeiro se esqueceu. Anos depois, Faraó teve 2 sonhos inquietantes que nenhum sábio conseguiu interpretar. O copeiro, finalmente lembrando-se de José, o recomendou ao Faraó. José, atribuindo a glória a Deus, interpretou os sonhos como uma profecia de 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria e a fé de José, Faraó o nomeou governador do Egito, encarregado de administrar os recursos do país e preparar-se para grande escassez. José, com sabedoria e estratégia, armazenou grãos durante os anos de abundância, salvando o Egito e nações vizinhas da fome. Ele recebeu vestes reais, um anel de Faraó e um novo nome, Zafenate-Paneia. Sua ascensão de escravo a governador foi um testemunho do poder e do propósito de Deus. José reencontrou seus irmãos quando eles foram ao Egito comprar alimentos devido à grande fome na terra. Gênesis 42, versículos 1 a 6. Sem revelar sua identidade, ele os colocou à prova para ver se haviam mudado, exigindo que trouxessem Benjamim. Gênesis 42, versículo 20. Quando retornaram com seu irmão mais novo, José, emocionado, chorou, mas ainda manteve sua identidade em segredo. Após testar seus irmãos com a taça colocada no saco de Benjamim, José não conteve mais suas emoções e revelou sua verdadeira identidade. Gênesis 45, 1-3. Ele os tranquilizou, explicando que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar vidas. Emocionados, os irmãos pediram perdão, e José os abraçou, mostrando seu coração misericordioso. José chamou toda a família para morar no Egito, e Jacó desceu com seus filhos para a terra de Gósen. Ele viveu seus últimos anos ao lado de José e, antes de morrer, abençoou seus filhos e netos. José viveu até os 110 anos, vendo seus descendentes crescerem no Egito. Antes de morrer, fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos para a terra prometida. Após sua morte, ele foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Gênesis 50, versículo 26. A história de José é uma poderosa narrativa de fé, perseverança e o cumprimento dos planos de Deus, mesmo em meio às maiores adversidades. Sua jornada, marcada por traições, injustiças e sofrimentos, nos ensina a confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. A vida de José é um testemunho de que Deus transforma as adversidades em propósito e redenção. Ele nos mostra que Deus tem um plano para cada um de nós e que, no tempo certo, suas promessas se cumprem. Sua história nos inspira a perdoar, a confiar e a perseverar na fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Se você foi impactado por essa história, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal A Palavra em Foco para acompanhar mais narrativas bíblicas inspiradoras. Deixe seu comentário dizendo qual parte da história mais tocou seu coração. Até o próximo vídeo!